Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos nessa noite aqui juntos em comunhão para adorarmos o nosso Deus. E Ele está aqui presente. Jesus está aqui. Amém. Irmãos, como já foi dito essa noite, né, amanhã é comemorado o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Então foi em 1517 que Martinho Lutero, ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, que foram teses desenvolvidas por ele, contra aquele sistema religioso da época. Porque um dia Martinho Lutero leu a palavra, e o Espírito Santo falou com ele. E ele descobriu que a salvação vem pela fé. Então Martinho Lutero escreveu aquelas 95 teses. E depois disso, né, foram tiradas 5, que nós chamamos dos pilares da reforma, os 5 pilares da reforma protestante, que são os 5 solas. Sola é uma palavra em latim que significa somente. Então, os 5 pilares da reforma, que são os 5 pilares da igreja, é sola scriptura, que significa somente a escritura. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Jesus Cristo. E soli Deo glória, somente a Deus a glória. Então, nessa noite, nós queríamos meditar sobre esses 5 solas, os 5 pilares da igreja, que são os 5 pilares da reforma. E nós vamos começar falando da sola scriptura, que significa somente a Escritura. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. É o livro que já foi mais traduzido no mundo. De alguns anos para cá, a Bíblia ela foi traduzida para mais de 2.400 idiomas. Hoje, nós encontramos a Bíblia em 2.400 idiomas diferentes. A Bíblia é o livro mais lido, mas também é o menos conhecido. Porque muitas pessoas não conhecem a palavra porque não tem o Espírito Santo falando com elas. Grande é o nosso trabalho, né, irmãos? Muitas pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita, principalmente no Antigo Testamento, em uma matéria muito perecível, em pergaminhos que desfazem com muita facilidade. Mas de uma forma sobrenatural, ela se manteve e chegou até nós. Amém? Alguns anos atrás foram encontrados, lá muito perto do Mar Morto, num lugar que se chama Qumran, foram encontrados os manuscritos do Antigo Testamento. E nós estivemos nesse lugar, irmãos, é um lugar desértico, perto do Mar Morto. E nós vimos os manuscritos lá em Jerusalém, tem o Museu da Bíblia, e lá está exposto os manuscritos que foram encontrados em Qumran. Então, lá, esses manuscritos, os manuscritos de Isaías, eles estavam numa caverna. Olha quantos anos se passaram, mas de uma maneira espetacular e sobrenatural, Deus preservou, para que hoje nós possamos conhecer a sua palavra. Glória a Jesus. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ela ser escrita. E ela foi escrita por aproximadamente 40 autores. Autores de épocas diferentes, de culturas diferentes, para pessoas diferentes, em épocas e em idiomas diferentes. E a harmonia da Bíblia nunca foi quebrada. Porque o verdadeiro autor é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia ela foi
inspirada pelo Espírito Santo, porque 40 pessoas escreveram, mas elas mantiveram a harmonia, a concordância absoluta. Na palavra de Deus não existe discordância, não existe paradoxo. Na palavra de Deus não existe dúvida, ela é certa, ela é atual, ela serve para transformar as nossas vidas, porque foi o próprio Deus que escreveu essa palavra para nós. Ela é o único livro que, quando lido, o autor está junto. Porque o Espírito Santo está conosco ministrando. E a Bíblia, irmãos, ela se renova a cada dia, ela é atual. Ela é para os dias de hoje, ela é para a nossa vida. Ela é uma palavra viva, ela não é uma letra morta. Porque nós podemos ler, ouvir, e sempre o Espírito Santo traz algo diferente. Porque ela é viva e ela é eficaz. E a Bíblia é a única maneira de nós sermos transformados, porque é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. A Escritura, a palavra de Deus, ela deve ser a única regra de fé e prática da igreja. Por isso que Martinho Lutero disse, sola Escritura, nada além da Escritura. Nada além da palavra, porque nós acreditamos que ela foi inspirada, que ela tem autoridade, que ela é inerrante, ela não tem erro, ela é perfeita, que ela é clara, não existe obscuridade, porque o Espírito Santo, ele clareia, ele traz aquilo, a mensagem que ele quer para os nossos corações, ele traz aquilo que nós necessitamos, ela é a nossa necessidade. Ela é necessária para as nossas vidas, porque ela é o nosso manual de vida. Como nós podemos servir a Deus? Como nós podemos cumprir o seu querer? Lendo a palavra. Porque aqui nós encontramos as respostas para todas as nossas dúvidas. Porque aqui Ele deixou perfeito o nosso Deus. Ele deixou perfeito para nos guiar. Então nós podemos viver uma vida cristã se vivermos baseados na palavra. E ela é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, nenhuma outra teoria, nada. Somente a palavra de Deus. Ela é suficiente para trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Ela é suficiente para alimentar o nosso espírito. Ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E quando a gente começa a procurar em outros lugares, nós começamos a errar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nada que seja fora da Bíblia. A Bíblia, ela não pode ser diminuída, aumentada ou alterada. Ela tem que ser lida e entendida da maneira que ela está. Porque Deus já fez perfeito. Amém? Você crê assim? Então diga para quem está ao seu lado. A Bíblia é perfeita. Olha o que Martinho Lutero disse. Aproveitando que nós estamos falando da reforma, eu peguei alguns textos de reformistas. Olha o que Lutero disse. Ele disse assim, se a palavra de Deus não for pregada, é preferível não cantar, nem ler e nem reunir-se para o culto. Quer dizer, sola Escritura. Se não for baseado na Bíblia, nós não podemos ir pelo nosso achismo. A Bíblia é o nosso manual. Ela é lâmpada para os nossos pés. Quando você pensa que você está no meio de uma escuridão, não sei para onde ir, não sei qual caminho escolher, a Bíblia é lâmpada para os teus pés. Ela te mostra o caminho do êxito, ela te mostra o caminho da vontade de Deus, ela te mostra o caminho da salvação. Nós temos que deixar o nosso achismo de lado e viver os princípios da palavra. Retomar os princípios da palavra. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, o que você acha disso? A maneira mais correta de nós respondermos é, eu não acho nada, mas a Bíblia diz assim, assim e assim. Sempre procure, não o que você pensa, o que você acha, porque nós somos falhos, a nossa mente é falha, mas sempre procure o que a Bíblia diz sobre isso. Qual a resposta bíblica para isso? Porque assim, irmãos, nós não erramos. Assim nós cumprimos a vontade de Deus. Assim nós estamos sintonizados com o trono de Deus. Porque o nosso Deus, Ele não nos deixou sozinhos, desamparados. Ele deixou o Espírito Santo e Ele deixou a sua palavra. E o Espírito Santo nos ministra
quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós lemos a palavra, nós alimentamos o nosso espírito. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito. Porque na nossa vida existe uma guerra entre a nossa alma e o nosso espírito. A alma tem a natureza adâmica, tende para o mal, mas o espírito quer ter comunhão com Deus. E vence aquele que está mais forte. E a maneira de nós alimentarmos o nosso espírito, fortificarmos o nosso espírito, é através da palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós nos sintonizamos com o trono da graça. E nós podemos ouvir a voz do nosso Deus falando conosco, dando direção para a nossa vida. Viva os princípios da palavra de Deus. E tudo o que está escrito na palavra de Deus se cumpriu, se cumpre ou um dia se cumprirá. Amém? Nada do que foi escrito aqui deixará de se cumprir. Tudo que está escrito vai se cumprir, porque a Bíblia, ela foi escrita pelo nosso Deus, e Ele disse mesmo que Ele não é homem para que minta. Então, tudo que está escrito aqui, irmãos, são promessas para nós, e nós devemos tomar posse, porque é nosso, vai se cumprir na nossa vida. Você crê assim? Amém? Quantas promessas Deus deixou na sua palavra? Quantas? E essas promessas são para nós. Amém? É para a igreja do Senhor, é para o povo de Deus, e as promessas vão se cumprir. As teorias humanas, elas mudam, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre, e ela se cumprirá. A vida é uma corrida de revezamento. Os irmãos já assistiram uma corrida de revezamento? Uma pessoa corre carregando um bastão, aí de repente encontra com o outro, passa o bastão para o outro corre mais alguns metros, passa o bastão e assim vai. A nossa vida é uma corrida de revezamento. E o bastão que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos, é a palavra de Deus. Amém? Porque tudo que está no mundo desconstrói. Mas o que está na palavra constrói princípios. Se você quer que a sua família, os seus filhos, os seus netos aprendam e vivam os princípios da palavra de Deus, você deve passar a Bíblia para eles. Passar esse bastão, o conhecimento da palavra, o amor pela palavra de Deus. Só a Escritura. Ela é o grande instrumento de Deus para que nós possamos conhecer a sua vontade e o seu plano de salvação para nós. Amém? Você pode dizer assim? Sola Escritura? Somente a Escritura. É o primeiro pilar da igreja, a base da igreja, a base da reforma. O segundo pilar é sola gratia. Você pode repetir? Sola gratia. Significa somente a graça. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, o termo sola gratia se refere a tudo que nós possuímos, tudo que nós temos é pela graça maravilhosa de Deus. Porque nós não merecemos nada, mas é pela graça. É pela graça de Deus que nós estamos pisando nessa terra. É pela graça de Deus que o sol se levanta e se põe a cada dia. É pela graça de Deus que nós temos o ar para respirar. É pela graça de Deus que nós temos água para tomar, alimento para comer. É tudo pela graça de Deus. Porque graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos deu de presente. Tudo é pela graça de Deus. E foi também pela graça de Deus que nós recebemos a salvação por Cristo Jesus. É pela graça que nós recebemos todas as bênçãos, todos os milagres. É graça de Deus. Porque nós somos pecadores, nós não merecemos. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, pela graça,
Ele nos concede todas as bênçãos, todos os milagres, a provisão, a cura, a libertação, a restauração. Deus nos dá pela sua graça. E também foi pela graça que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. A nossa salvação é pela graça de Deus. Porque por mais que nós possamos fazer, nada poderia comprar a nossa salvação. A nossa salvação não é pelas nossas obras. Por mais bons que possamos ser, somente a graça, pelo sangue de Jesus, é que nós somos salvos. A graça de Deus fez com que Jesus morresse na cruz, derramasse o seu sangue, e nós hoje somos alcançados, reconciliados com Deus, porque Deus teve graça. Graça não é recompensa, graça é presente, presente de Deus para nós. Você pode se alegrar por isso? Amém? Glória a Jesus. A palavra graça na Bíblia, no Novo Testamento, ela aparece 155 vezes. Por quê? Porque a palavra nos enfatiza, foi pela graça. Deus nos ama, Deus é maravilhoso, Ele é Pai, é Deus Emanuel, Deus conosco, Ele te ama e Ele derramou a sua graça na sua vida. Por isso que hoje você está aqui, por isso que hoje você é igreja do Senhor, é povo escolhido, é geração eleita, é sacerdócio real. Foi pela graça, pelo amor de Deus, aleluia. Ele nos ama e Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Graça, ó que tremenda graça, graça de Deus por nós, aleluia. E quando Jesus ele completou a sua obra redentora na cruz, ela foi total, ela foi completa. Nós não precisamos acrescentar mais nada. Jesus já fez o sacrifício perfeito por nós. Por isso que as nossas obras, irmãos, elas não são nada para que nós possamos ter salvação. Nós temos que fazer boas obras, sim, porque nós somos cristãos e a fé sem obras é morta, mas as nossas obras não compram a nossa salvação, é somente pela graça, aleluia. Por isso que Martinho Lutero disse, sola gratia, somente a graça, nada compra a nossa salvação, é pela graça, é dom gratuito de Deus, glória a Jesus. E eu queria que você abrisse em Romanos 5:20, diz assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, aleluia, glória a Deus, obrigada Jesus, obrigada Senhor, porque Tu és um Deus de amor. Irmãos, por mais pecado que uma pessoa possa cometer, a graça ela é mais que abundante. Amém? Olha que coisa mais linda. Jesus, quando ele se encontrou com aquelas mulheres adúlteras, ele deu perdão. Por quê? Onde abundou o pecado, Jesus foi lá e superabundou a graça. Elas foram perdoadas. Uma delas ia ser apedrejada. Mas Jesus ele disse assim, aquele que não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. E ele sabia do arrependimento daquela mulher. E ela se arrependeu. E Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Por quê? Porque ali veio a graça de Deus em direção àquela mulher. Quando Jesus foi crucificado, ao lado dele, havia 2 ladrões. Um não se arrependeu, mas aquele que arrependeu, que era um criminoso, que recebeu a maior condenação da época, a pena de morte mais terrível, que é a crucificação, quando ele se arrependeu, superabundou a graça. E ele foi alcançado por Jesus. E Jesus disse para ele, hoje mesmo, você vai estar comigo lá no paraíso. Amém? Então eu vou te dizer que por mais pecado que você tenha cometido,
a graça de Deus superabunda na sua vida. A graça de Deus é maior. Maior foi o que Jesus conquistou por nós. Aleluia. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós abandonamos o nosso pecado, confessamos ao Senhor, não importa o que nós fomos. Deus, Ele nos levanta, Ele nos resgata, e o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para limpar os nossos pecados, e a graça é mais que abundante. Aleluia, glória a Jesus. Outro pilar da reforma é sola fide. Vamos repetir? Sola fide. O que é sola fide? Somente a fé. A salvação é pela graça, mas a graça é alcançada através da fé. Deus, pela sua graça misericordiosa, enviou Jesus. A graça é para todos. Jesus morreu por todos. Ele não fez acepção de pessoas. Jesus morreu por todos. Mas somente aqueles que têm fé são alcançados pela obra redentora da cruz. Porque o instrumento, a instrumentalidade para nós recebermos a graça é a nossa fé. Por isso que Martinho Lutero disse que a salvação vem pela fé. Ele leu isso nas Escrituras e ele estabeleceu esse pilar. Sola fide. Pela fé. A palavra de Deus diz que todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando nós recebemos Jesus, nós somos reconciliados e nós passamos de ser criatura e somos agora filhos de Deus. E nós fazemos isso através da nossa fé. É através da fé que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus e passamos a ser filhos de Deus. Olha o que Calvino disse, outro reformista, ele disse assim: a fé traz a Deus uma pessoa vazia para que possa se encher das bênçãos de Cristo. Então você quer ser cheio das bênçãos de Deus? Amém? Então você tem que ir até Deus com a sua fé. Abra sua Bíblia em Romanos 1,17. Olha o que disse sobre a fé. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Irmãos, a igreja deve viver pela fé. Mas não é fé na própria fé. Não é fé em pessoas. Não é fé em nada. É fé em Jesus Cristo. A nossa fé deve ser nele, em Jesus, em Deus, o nosso Pai Celestial. Muitas pessoas têm fé, mas é na própria fé. As pessoas às vezes têm fé somente nas palavras positivas. Nós temos que ter palavras positivas, porque nós já aprendemos que como o nosso coração pensa, assim acontece. Mas a nossa fé, ela deve ser somente nele, no Altíssimo, no Deus poderoso, no Rei da Glória. E a nossa fé não pode ser qualquer fé. Porque a fé natural, todo mundo tem. E a fé natural não move o sobrenatural de Deus. Nós estamos vendo esse púlpito, nós acreditamos que ele existe, porque nós estamos vendo ele. Isso é uma fé natural. Mas a nossa fé, ela deve ser sobrenatural. Você ainda não está vendo, mas você crê que você vai receber o seu milagre, a sua bênção. Por quê? Porque a sua fé é sobrenatural. Não é por vista, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê e conhece do Senhor Jesus. Então a nossa fé é uma fé sobrenatural. E ela move o sobrenatural de Deus em direção às nossas vidas. Você quer receber o sobrenatural de Deus? Amém? Então aprenda a desenvolver a sua fé sobrenatural. Viva pela fé e não por vista. Porque quando nós olhamos as circunstâncias, quando nós vemos as circunstâncias, muitas vezes a nossa vontade é de parar.
é de desanimar. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pela nossa fé sobrenatural em Deus. Amém? Nós vivemos crendo que Ele é suficiente para nós. Não importam as circunstâncias, o nosso Deus é suficiência plena. Ele é Jeová Jiré, Deus provedor. É Ele que provê, é Ele que abre as portas, é Ele que dá o destino correto para as nossas vidas, é Ele que vem em nosso favor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a rocha inabalável em quem nós temos crido e estabelecido a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério. É pela nossa fé sobrenatural no nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Os milagres, as bênçãos, a salvação, ela vem pela fé. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Outro pilar da reforma, solos Christus. Vamos repetir? Solos Christus, que significa somente Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos. Capítulo 4, nós vamos ler o versículo 12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Jesus. Salvação, irmãos, só através de Jesus. Glória, você pode glorificar a Deus por isso? Você pode agradecer a Jesus por isso? Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, a salvação é somente por Ti. Glória a Jesus, aleluia. Abra também a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 6. Um versículo muito conhecido, mas muito importante para a nossa vida cristã. Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, vamos analisar a gramática dessa frase. Jesus diz assim: eu sou o caminho. Quando a gente usa o artigo definido masculino o, quer dizer que é o único. Quando a gente quer falar que tem mais de um, a gente não usa o. A gente usa um. Se houvesse mais de um caminho, Jesus diria: eu sou um caminho. Tem outro, eu sou um. Mas não. Ele disse: eu sou o caminho. Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Porque foi o próprio Deus quem providenciou Jesus para nos reconciliar com Ele. Então Jesus, ele é o caminho. E ele continua dizendo: eu sou a verdade. Existe alguma outra verdade? Não. Somente Jesus. Hoje as pessoas buscam verdade. As pessoas querem saber qual é a verdade. E está tudo relativo. Hoje é ensinado que cada um pode ter a sua verdade. Cada um pode pensar do seu jeito. Você pode tudo. Você já ouviu isso? Então hoje em dia, o que é pregado? A verdade é sua, cada um tem a sua verdade, você seja o que você quiser. Não existe uma única verdade, não existe somente uma coisa certa, um lado certo. Seja como você quiser ser, você é livre. É isso que é pregado. Mas Jesus, ele não disse assim. Ele disse: eu sou a verdade. E todo ser humano tem uma inquietação. Ele quer saber o que é certo, qual é a verdade, o que eu devo fazer. Então, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é a verdade, e Ele é a verdade que liberta. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então, é a mesma coisa dele ter dito: me conheçam, e eu vou libertar vocês. Amém? Existe aqui um povo que é liberto pelo Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida que nos sustenta. Glória a Jesus. Jesus, quando Ele estava na cruz, nada poderia matar Jesus, porque Ele é a vida. Foi Ele que se entregou para o Pai.
Foi ele que entregou o seu espírito, porque nada poderia matar Jesus, porque ele é a vida. Ele se entregou por nós. Glória a Deus, ele se deu por nós e ele é a vida. E ele nos enche a cada dia mais de vida. E nós vivemos a sua vida e somos cheios do poder de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Aleluia. E olha o que Jesus continua dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o verbo que Jesus usou. Ele usou o verbo vir. Ele não usou o verbo ir. Porque quando a gente usa ir, fala, ele vai. Vai porque está longe. Jesus não falou, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Porque ele é um com Deus. Amém? É a Trindade Santa. E ele está assentado à destra do Pai. E hoje nós podemos entrar confiadamente no trono da graça através de Jesus. Porque nós vamos ao Pai através de Jesus. Solos Cristos. Aleluia. Abra também sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Solos Cristos. Solos Cristos. Aleluia. Irmãos, o nosso mediador é Jesus Cristo. Nada pode nos mediar com o Pai a não ser Jesus. Não é a religiosidade, não são ídolos, não são homens, somente Jesus. Ele é o nosso mediador. Se você quer se encontrar com Deus, vá através de Jesus. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia já sinalizava Jesus. Quando Abraão ele foi sacrificar Isaque no altar do holocausto, Deus providenciou ali uma ovelhinha, um cordeiro. Isso já era prenúncio de Jesus. O cordeiro de Deus que seria sacrificado. O cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Aquele homem que não pecou, que não merecia a cruz. Mas ele foi até a cruz para nos dar o perdão, para nos dar a salvação. Então, lá no Antigo Testamento, aquele cordeirinho que Deus providenciou para que Abraão sacrificasse, já era prenúncio de Jesus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e Moisés ordenou, porque Deus assim falou com ele, que fosse aspergido o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, também era prenúncio de Jesus. Um sangue seria libertador. Lá na frente, um cordeiro seria sacrificado. E o seu sangue seria libertador para o povo. É o nosso Jesus. A salvação do pecador somente é através de Jesus. O sangue de Jesus é a nossa reconciliação com Deus. Jesus ele fez muitos milagres, mas não foi os milagres dele que nos reconciliou com Deus. Jesus ensinou muito, mas não foram os seus ensinamentos que nos reconciliou com Deus. Quem nos reconciliou com Deus foi o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus que nos reconcilia com ele. Amém? Irmãos, todos os gritos de fé dos reformistas, Calvino, John Hus, Martinho Lutero, eles ecoaram com fé e surtiram efeito, porque antes deles, o maior reformista da história deu o seu grito: está consumado. Jesus, ele é o maior reformista, e ele começou a maior reforma, quando na cruz ele disse, está consumado. Ali a maior reforma se iniciou, porque foi inaugurado o tempo da graça. Aleluia. Jesus, ele é o maior reformista, porque tudo que passa pela cruz é transformado. Existem algumas coisas do Velho Testamento que passaram pela cruz e continuam iguais. Amar a Deus sobre todas as coisas continua igual. Existiram outras coisas que passaram pela cruz e já não existem mais. Algumas leis, a lei sabática,
Algumas coisas passaram pela cruz e não existem mais. Aquelas leis que o povo de Israel deveriam seguir. Por quê? Porque Jesus inaugurou o tempo da graça. E tem outras coisas que passaram pela cruz e ainda ficaram maiores. Porque antigamente, no Antigo Testamento, nós não podíamos adulterar. Mas Jesus disse, agora mais do que isso, só de você olhar, você já está cometendo adultério. Antes é amar o próximo, agora é amar o inimigo. Então Jesus ele inaugurou um novo tempo. Ele começou a reforma. Ele é o grande reformista. A reforma começou com Jesus. Quando ele disse, está consumado, a reforma se iniciou. E depois dele vieram os outros reformistas. E eles continuaram. Por quê? Porque Jesus, ele é o fundamento, o dono, o edificador e o protetor da igreja. Então, quando a igreja estava morrendo, Jesus levantou outros homens, os grandes reformistas, para que eles pudessem reiniciar a obra de Deus e levantar o evangelho novamente. Mas tudo começou com Jesus. Solos Christus, a grande reforma, o tempo da graça, começou com Jesus. Glória a Jesus. E se nós olharmos, irmãos, o tempo que Jesus vivia e o tempo que Martinho e Lutero viviam, era muito semelhante. Porque nas duas épocas, a igreja estava pressionada pela política. A igreja vivia o social, o civil, a política. Ela não estava importando com as almas, era só uma religiosidade vazia. O povo não tinha contato com a palavra de Deus, eram tempos muito semelhantes. E Deus levantou os reformistas. Primeiro Jesus, o maior reformista de todos, e depois os outros reformistas que vieram para renascer a igreja. E hoje você também será levantado como um grande reformista. Amém? Porque os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, mas Deus ele quer te levantar para você trazer de volta os grandes pilares da reforma, a escritura, a fé, a graça, somente Jesus, para que você possa alcançar as pessoas que estão ao seu redor, porque você pode ser um grande reformista também na sua família, no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja. Deus te levanta para trazer uma reforma, um chacoalhão, um novo mover de Deus, um avivamento poderoso. Aleluia, glória a Jesus. E o último fundamento, o último pilar, só lhe deu glória. Você pode dizer isso? Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Aleluia. Toda a glória a Ele. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós somos criados para a sua glória, para o louvor da sua glória. E a Bíblia diz que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, nós temos que ser bons cristãos, bons pais, bons filhos, bons trabalhadores, bons alunos, tudo nós temos que ser bons. Por quê? Porque é tudo para a glória de Deus. Nós não podemos ser apenas bons cristãos dentro da igreja, mas lá fora não sermos bons, sermos corruptos, ou sermos desleixados, ou sermos preguiçosos. Nós não podemos ser assim. Por quê? Porque o nosso testemunho fala mais do que o nosso belo discurso. Não adianta nós discursarmos muito, mas se o nosso testemunho de vida não for aquilo que nós pregamos. Nós temos que viver o que pregamos. Melhor, nós temos que pregar o que vivemos. Amém? Porque o nosso testemunho ele vai arrastar as pessoas. Porque as pessoas vão ver a diferença
de Deus nas nossas vidas. Então, em tudo, irmãos, tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Faça pensando que você está dando o seu testemunho. Faça pensando que as pessoas estão vendo e sabendo que você é um cristão. Dê o seu bom testemunho. Deixe o bom perfume de Cristo exalar na sua vida. Amém? Seja sal, seja luz. Faça tudo para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E Deus, Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. No nosso coração, o altar da adoração deve ser somente dele. E hoje, tantas pessoas colocam tantas coisas no altar da adoração. Homens são colocados no altar da adoração. Às vezes até pessoas da família, o marido, o filho, a esposa, é colocado no altar da adoração. O trabalho, o dinheiro, os bens, tantas coisas são colocados no altar da adoração. Mas nós não podemos deixar nada ocupar o altar da adoração nas nossas vidas, porque só lhe deu glória. A glória é só dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Toda a honra, toda a glória, todo louvor é somente dele, somente do nosso Deus. No nosso coração, o altar é todo dele. Aleluia, todo de Jesus, é todo de Deus, só a ele toda a honra. Então vamos tomar muito cuidado, não vamos deixar nada ser entronizado na nossa vida, a não ser o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, esses são os pilares da reforma. Nós falamos deles porque foi um momento oportuno, amanhã o dia da reforma, 499 anos. Então foi uma oportunidade nós meditarmos nos pilares da reforma, porque eles são os pilares da igreja. E eles são os pilares da nossa vida cristã. São os pilares onde nós temos que basear a nossa vida cristã. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus, o grande reformista, e dos outros reformistas. Mas para que haja uma mudança na nossa família, quem é que deseja uma mudança na sua família? Para que haja uma mudança nas pessoas que nós conhecemos, que trabalham conosco, as pessoas do nosso bairro, a nossa cidade, para que a mudança aconteça, primeiro a mudança tem que acontecer em nós. Nós temos que começar a reforma na nossa vida. Reformar é quebrar parede, é tirar obstáculo, é quebrar resistência, é construir algo novo. Reformar é deixar velhas práticas, velhos costumes e construir algo novo de Deus para as nossas vidas. Deixe o Espírito Santo reformar a sua vida. E assim você vai ser levantado como um grande reformista também. E você vai levar a reforma, a mudança, o renovo de Deus para a sua casa, para as pessoas que você conhece, para o seu bairro, para a sua cidade. E você vai fazer a diferença, você vai fazer história. E as pessoas vão lembrar de você como alguém que levou esperança. Alguém que levou a palavra de Deus. Alguém que levou a bênção de Deus através de Jesus Cristo. Amém? E eu queria encerrar falando sobre o que Lutero disse quando pediram para que ele se retratasse. Porque ele foi contra toda a religiosidade da época. E ele levantou as 95 teses, os 5 solas, que são os 5 pilares. E a igreja daquela época disse, Martinho Lutero, você tem que se retratar. Volte atrás com tudo isso. E sabe o que ele disse? Ele disse assim, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens bíblicas que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém.
Lutero não retrocedeu e nós não retrocederemos, nós seguiremos avante, adiante, mesmo que o mundo nos persuada para que nós possamos deixar a nossa fé, mesmo que o mundo nos persuada para que nós possamos ser frios ou mornos, nós não retrocederemos. O mundo já ficou para trás, na frente está a vida eterna, o nosso Jesus Cristo, e nós seguimos pelo caminho estreito, mas nós não retrocederemos. Nós venceremos em glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seguiremos avante. Nós vamos seguir os passos de Jesus. Aleluia! Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a graça perdoa os pecados. Somente a fé leva à salvação. Somente Cristo é o Salvador. E toda a glória somente a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte
Enche-me